Em 2021, lá na terra do tio Sam, um ladrão bem malandro decidiu deixar pra lá o seu plano de roubar um carro, simplesmente porque se viu perdido de frente com um câmbio manual. Pois é, caros amigos fãs do automobilismo, os carros manuais ainda são a maioria, conforme mostra o site do Statista. Isso era realidade aqui em nossas terras tupiniquins até 2019, quando os automáticos ultrapassaram os manuais em vendas. E vejam só, ao contrário do que ocorreu lá na terra do fast food, aqui em nossa verde e amarela terra, o larápio teve problemas justamente ao contrário. Um ladrão não conseguiu dirigir um carro automático. Contrariando ao que os fãs fanáticos do câmbio manual defendem, o mercado automotivo está cada vez mais inclinado para os câmbios automáticos. E não é por menos. Além de outras vantagens, os automáticos proporcionam maior conforto em situações comuns do cotidiano. Um exemplo clássico são os engarrafamentos. É por essas e outras que cada vez mais brasileiros estão se interessando pelo opcional de câmbio automático. Mas será que estamos realmente presenciando o fim dos tempos dos carros manuais? E qual é o panorama aqui no Brasil? Isso é o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Existem diversos tipos de câmbios automáticos e algumas dessas inovações nunca chegaram de fato ao mercado, porque na prática não funcionavam tão bem. Até que dois brasileiros, José Braz Araripe e Fernando Lemos, criaram um sistema apelidado de hidramático, devido ao acionamento hidráulico da caixa de câmbio. Essa invenção era comercialmente viável e se tornou o primeiro câmbio automático produzido em massa, segundo a Associação Nacional dos Inventores e o jornalista Fernando Moraes. Esse sistema foi aperfeiçoando ao longo dos anos, como tudo na vida, mas mesmo assim foi um grande feito para a época, quando a dupla migrou para os Estados Unidos, patenteando o sistema e logo comercializando. Surgiram para destacar a ausência do pedal na embreagem. Como assim? Como já era de se esperar, o opcional não era barato. Obviamente, o que é novo, a gente já sabe, custando cerca de 10% do valor final de um veículo. O primeiro carro a receber o câmbio automático foi o Oldsmobile 60, série de 1940, um modelo da General Motors. Uma grande inovação, não é mesmo? Ainda mais para a época. E por falar em inovação, que tal você deixar o seu like e se inscrever no canal? Aqui no Brasil, assim como em alguns outros países, o início da implementação do câmbio automático foi marcado por falta de acessibilidade. Afinal de contas, poucos carros eram agraciados com o opcional. E, para a tristeza do público consumidor, esses eram os mais caros. Ora bolas. Mas, aos poucos, o câmbio automático foi sendo implementado, não só em carros de luxo, mas também nos modelos mais acessíveis, num processo que podemos chamar de popularização da automatização. A caixa de transmissão automática visava principalmente para o conforto na dirigibilidade, sendo um grande foco em veículos familiares. Mas o uso no mercado mundial tem se intensificado e popularizado, chegando até veículos de porte médio e até nos esportivos. E aí surge uma questão. As experiências são diferentes quando se trata de automático versus manual. Com câmbio manual, a conexão com o carro é muito maior, mas os câmbios automáticos dos carros esportivos modernos são tão eficientes e rápidos que proporcionam uma ótima experiência para o motorista, mesmo ele sendo automático. Claro, o manual sempre terá o seu lugar no coração de nós entusiastas do mundo automotivo que adoramos sentir o carro na passagem de marcha, mas a tendência do mercado é triste para nós. Ela aponta para a direção oposta. Vamos fazer aqui um breve retorno ao passado. Desde 1976, a importação de carros estava totalmente proibida no Brasil. Contudo, em 90, foi anunciada a liberação da importação de veículos novos, o que abriu as portas para diversas montadoras internacionais.
Essas mudanças gerou um impacto significativo, já que muitos modelos brasileiros começaram a ganhar fama de ultrapassado. E aqui começamos a falar sobre o que dói no bolso de hoje, os impostos, para proteger a economia interna. Mas isso é assunto para outras pessoas. A tecnologia trazida pelos veículos importados pressionou as fábricas locais a elevar e muito o nível dos carros comercializados aqui pelo Brasil. Para tentar frear essa concorrência do exterior, as fábricas brasileiras começaram a investir em projetos novos, com o objetivo de reconquistar os seus clientes. A liberação proporcionou uma verdadeira festa de cores, modelos e potências no país. E assim, um novo padrão chegou ao país, mostrando que era carro de verdade. O impacto foi tão estrondoso que 5 anos depois, em 95, as importações de automóveis bateram um recorde, atingindo o pico de 2 bilhões de dólares no início do segundo semestre do ano. No começo, os carros equipados com câmbio automático eram aqueles mais luxuosos e sofisticados. Pagar caro por um carro automático não era para qualquer um, o que fazia com que as vendas fossem mais seletivas. Além disso, havia um certo preconceito contra os carros automáticos, pois era algo que dava muito problema. O manual, por outro lado, já era considerado mais divertido e sem problemas. E até hoje, ouvimos que é preciso sentir o carro, e que isso só é possível em um carro manual. Alguns raros modelos ostentavam o câmbio automático por aqui, e você vai se lembrar de algum dos nomes, como Chevette e o famoso Del Rey. Naturalmente, o preço dos automóveis que apresentavam um câmbio automático era bem mais elevado, fazendo com que grande parte da população brasileira não pudesse arcar com esse valor. Mas o tempo foi um grande aliado para que o câmbio automático se estabilizasse com um sucesso bom, mudando a mentalidade de muitos brasileiros. Agora, dando um salto no tempo, para um período entre 2019 e 2020, aconteceu a grande virada, e a participação do câmbio automático no mercado brasileiro se tornou maioria. O crescimento do automático é tanto que algumas categorias como sedãs médios e SUVs apresentam hoje pouquíssimas opções de carro com câmbio manual. Segundo uma matéria dos nossos colegas do 4 Rodas, até 2022, cerca de 70% dos carros vendidos no Brasil já eram equipados com câmbio automático. Agora, em 2023, a presença do câmbio automático em quase todos os segmentos de veículo no Brasil é um reflexo claro do avanço da tecnologia e do gosto do consumidor brasileiro, que está valorizando cada vez mais o conforto e a praticidade no dia a dia. Ainda, é óbvio, existem modelos com câmbios manuais disponíveis, principalmente em segmentos de entrada, os famosos carros populares, que no Brasil, com o preço que tá, enquanto eu tô gravando esse vídeo, só tem popular no nome, onde o custo ainda é um fator determinante. Contudo, a tendência é que, com o passar do tempo, mesmo esses modelos venham a oferecer a opção de câmbio automático, como nós já vemos até num Fiat Mobi da vida. Um outro fator que contribui para a popularização do câmbio automático foi o desenvolvimento das transmissões automáticas modernas. Essas transmissões não só melhoraram a eficiência de combustível, como também proporcionaram uma experiência de condução mais suave. Além disso, a manutenção dessas transmissões se tornou agora mais acessível, desmistificando um pouco daquela ideia de que carro automático é necessariamente mais caro de manter e uma bomba na mão do dono. O avanço dos carros elétricos também é um fator que contribui para o aumento da participação de carros com câmbio automático no mercado, já que esses veículos normalmente não possuem uma transmissão manual. E aí é quando a gente chega no ponto X da questão. O câmbio automático no Brasil percorreu um longo caminho desde a sua introdução, começando lá no mercado de luxo para poucos, tornando-se hoje uma opção majoritária para os consumidores do país. A tendência é que essa presença continue a aumentar à medida que a tecnologia avance e os veículos elétricos ganhem mais espaço no mercado. Ainda assim, para os entusiastas e apaixonados pelo mundo automotivo que apreciam a sensação de controle e conexão com o veículo, o câmbio manual proporciona tudo isso. E essa opção ainda permanecerá disponível em muitos modelos, mesmo que em números cada vez menores.
mas eu quero saber de você. Você prefere carro com a opção de câmbio manual ou câmbio automático? Me fala aqui nos comentários, porque isso ajuda, a gente cria uma interação, cria um elo e também ajuda o meu trabalho. Se aproveitar, já deixa um like aqui no vídeo e compartilha ele com mais algum amigo apaixonado pelo mundo automotivo, que não pode ver um carro sem ser manual. Brincadeiras à parte, eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo amanhã.